Olá, pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, estou ouvindo. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, prazer grande nesta manhã aqui, compartilhando aí com vocês algumas sugestões para que todos juntos possamos fazer algumas reflexões de fórum íntimo. Tá? Eu vou compartilhar um arquivo com vocês aqui agora, que será objeto do nosso bate-papo, tá? Que exatamente será sobre o papel da liderança em tempos de crise. Vocês todos estão vendo aí o slide, por gentileza? Sim. Sim. Ok. Bom, então vamos lá, gente. Em momentos de dificuldade como esse, é muito importante a gente refletir sobre o papel da liderança. Então, como é que a gente enxerga que o líder deve se portar em momentos como esse? Mais do que nunca em momentos como esse. Primeiro, ele tem que ser o timoneiro, ele tem que liderar a crise, né? Isso é indelegável, isso é intransferível dentro da organização. Tá? Ao mesmo tempo, ele também precisa manter a sustentabilidade da organização. Então, ele precisa, sobretudo, também trabalhar em cima da sobrevivência financeira, porque, como toda e qualquer crise, essa também vai passar, né? Tem um ditado, inclusive, bíblico, que diz que depois de toda tempestade vem a bonança. E a história da humanidade mostra que é assim mesmo. Tá? Realmente, depois de um grande susto, vem a alegria. Tá? E, para isso, também, ele tem que começar a preparar a sua organização para fazer esse processo de transição para o gerenciamento do pós-crise. Bom, outra coisa também muito importante é a proximidade com a equipe. Né? Em momentos desses difíceis, inclusive que mexe com o que há de mais sagrado que todos nós temos, que é a vida humana, então a proximidade com a equipe é muito importante. Então o líder tem que estar junto, conversando com as pessoas, dialogando com as pessoas. Nessa situação de isolamento social, né, na verdade, a gente utiliza as ferramentas audiovisuais como essa que nós estamos utilizando nesse momento, exatamente para que a gente possa ter essa proximidade. E uma outra coisa muito importante também, na outra ponta, né, é exatamente a proximidade com os clientes. Sempre está procurando conversar, dialogar com os clientes. E, em momentos difíceis, né, medidas extremas. É muito importante a gente refletir o seguinte, né? Num momento como esse, é muito mais importante todos nós, dos nossos mais variados ramos de atividade, não estarmos apaixonados pelos nossos produtos nem pelos nossos serviços, e sim pelos problemas e as dores do cliente. Porque se assim o fizermos, nós vamos ajudá-los a encontrarem alternativas de solução e vamos colaborar para esse momento de transição e a preparação da organização para o pós-crise. Bom, quais os principais dores e desafios dos clientes em momentos como esse? E o líder tem que estar muito ligado nesse processo. Exatamente, ele tem que minimizar o impacto financeiro da crise no negócio. Mais do que nunca, em momentos como esse, a famosa frase: o caixa é o rei. Tá? Segundo, tem que procurar trabalhar à distância com boas ferramentas, tá certo? Exatamente o WhatsApp, FaceTime, Zoom e outras mais. E tem que também priorizar as suas ações visando resultados rápidos, né? Que isso é de extrema relevância também. Bom, como sugestão, em momentos como esse, nós sugerimos a implantação de um comitê de crise. Então, quem já implementou, ótimo. Quem não implementou, sugiro que faça uma reflexão para implementá-lo. Cria-se comitê de crise de uma forma multifuncional, ou seja, com as suas principais lideranças. Por quê? Quando você monta o comitê de crise multifuncional com as principais lideranças, você cria um ambiente organizacional positivo para enfrentar momentos de dificuldade como esse. Porque, dessa forma, isso vai gerar confiança no time, vai gerar um engajamento e também foco em resultado, com ações de curtíssimo e de curto prazo também. São 3 focos prioritários que nós sugerimos que o líder
trate em momentos de dificuldade momentânea como esse? Primeiro, como eu falei anteriormente, o caixa é o rei. Ele tem que preservar o caixa. Ao mesmo tempo que tem que preservar o caixa, ele precisa preservar a saúde física e mental das pessoas. E, ao mesmo tempo, também preservar as relações com seus stakeholders. O slide a seguir coloca aqui algumas sugestões, né, para algumas ações específicas nessas 3 vertentes, para que o líder possa, junto com seu time multifuncional nesse comitê de crise, poder trabalhar. A dimensão prioritária, ações possíveis e os riscos da ação. Então, aí tem algumas sugestões. Montar um comitê interno de crise. Qual o risco disso? Bom, o risco disso, na verdade, é um aumento do volume de trabalho para os membros que vão trabalhar no comitê. Isso é óbvio. Tá certo? Então, as pessoas que fazem parte desse comitê precisam também internalizar esse conceito. Outra coisa também, como vão ter algumas ações de curtíssimo prazo e de curto prazo, é muito importante também cada uma delas se definir indicadores chaves. Agora, qual o risco disso? Cuidado para não definir muitos indicadores e também definir indicadores que são difíceis de apurar, que vai levar muito tempo. E aí é a famosa frase, o ótimo é inimigo do bom. Tá? Uma outra coisa também muito importante para preservar o caixa é mapear e preparar ativos que possam ser vendidos. Tá? Qual o risco disso? Perda da qualidade em processos diversos do negócio. Isso é muito importante, porque às vezes você tem, de certa forma, uma frota obsoleta, né? Você tem, às vezes, alguns imóveis próprios que estão sendo subutilizados, né? Às vezes você tem parte, vamos dizer assim, um terreno também disponível. Então, você tem que verificar se, efetivamente, esses ativos, à luz da sua dificuldade de caixa, podem ser transformados rapidamente, né, em dinheiro vivo, na verdade. Uma outra coisa também, para preservar o caixa, antecipar recebíveis. Tá certo? Muita gente também já está fazendo isso. Agora, claro, qual é o risco disso? Você perde uma parte dos seus recebíveis, né? Porque o seu agente financeiro que você tem relacionamento, na verdade, vai pedir uma taxa a respeito disso. Mas, de novo, a depender da sua dificuldade de caixa, antecipar recebíveis pode ser uma ótima alternativa também, para melhorar o caixa. Ô, Horácio, deixa eu dar só um parêntese aqui antes que eu me esqueça. Fazer uma antecipação de recebível tem um risco muito alto, porque esses recebíveis provavelmente podem não ser pagos na data correta, né? E aí, além de você vai antecipar ele agora, só que quando o banco vir que o boleto não foi pago pelo cliente, ele vai descontar de você, né? É verdade, é verdade. Então, isso é um risco. Por isso que a próxima ação é exatamente aí monitorar a inadimplência dos clientes, né? Isso é fundamental. Agora, como eu sempre digo, tudo como sugestão, à luz, e esse é craseado mesmo, à luz da dificuldade ou não do caixa, né? Se você tem, de certa forma, uma certa segurança financeira que vai te garantir você passar os próximos 60, os próximos 90 dias aí sem maiores percalços, ok. Então, não utilize essa ação, né? Agora, por outro lado, se tem alguma organização que tem uma dificuldade muito grande, por exemplo, no momento agora da crise, pegou essa empresa em nível baixo de caixa disponível, então talvez seja uma alternativa, claro, negociando com o agente financeiro esse risco envolvido na operação. Não tenha dúvida, você tem toda a razão. Eu só falei isso só para as pessoas entenderem que existe esse risco aí também. Até porque empresas que têm o Serasa limpíssimo, que nunca teve problema nenhum, possivelmente podem vir a ter problemas sérios agora, né? Porque realmente ele nunca passou por isso e é um problema inédito. Só para ficar antenado desse risco mesmo. Exatamente. Olha, nós estamos vivendo uma guerra. A verdade é essa, tá certo? É uma guerra, né? Um pequeno parênteses aqui. Meu nobre pai tem 93 anos de idade, indo para 94, e na Segunda Guerra Mundial ele estava no Exército. Então ele disse para mim, meu filho, naquela época a gente sabia que era o nosso inimigo, onde ele estava, mais ou menos o que ele pensava, onde ele podia atacar. A gente, como eles também tinham o nosso serviço de espionagem, tinha também o serviço de contra-espionagem. No Brasil aqui, a gente não foi invadido por terra, a gente não foi invadido pelo ar, pelos céus, com aviões inimigos. Tivemos, sim, algumas embarcações nossas, alguns navios nossos, principalmente que faziam os comboios, que foram abatidos por submarinos alemães e italianos. Então,
Ele falou isso com muita lucidez naquela época. E hoje a gente está brincando com um inimigo invisível. Ele, por exemplo, está confinado no apartamento dele, na casa dele, lá, com a cuidadora cuidando com todo o aparato. Né? Então, eu cheguei de viagem de fora do Brasil há 20 dias atrás, para vocês terem uma ideia, até hoje não fui ver meu pai. Então, isso é uma guerra que a gente está vivendo. Tá? Então, só corroborando o que você está dizendo. Bom, já falei da inadimplência. Uma outra ação também muito relevante, né, é reduzir custos fixos. Né? Então, às vezes, em momentos de dificuldade como esse, né, às vezes, quando o nível da água vai aumentando e vai chegando no limite, né, de certa forma, todos nós somos forçados, efetivamente, a fazer uma revisão, né, de todos os nossos custos fixos. Aquilo, na verdade, que é imprescindível é uma coisa, aquilo que é desejável pode sim, pode não, né? E aquilo, na verdade, que teoricamente é supérfluo, efetivamente fica para um segundo momento. E o risco disso, claro, é você perder qualidade em alguns processos do negócio. Né? Outra coisa também, como sugestão, que já está sendo exatamente divulgado fortemente aí pelo governo federal, é a postergação de impostos federais dentro dos prazos, né, permitidos e máximos antes da negativação. E o governo, inclusive, renovaram as certidões negativas. Né? Ontem também saiu a promulgação da MP 936/2020, né, que reza sobre exatamente a folha de pagamento na relação empregador-empregado, com a possibilidade de redução de 25%, 50%, 70% da jornada de trabalho e, consequentemente, do salário, com a contrapartida governamental, para minimizar esse impacto para os empregados, e também a alternativa, né, de suspensão temporária por 30 ou 60 dias de 100% do contrato de trabalho. Então, obviamente, cada um de nós, como empresários, efetivamente precisamos analisar essas medidas que estão sendo postas à nossa disposição e verificar o que é que a gente aproveita, o que é que a gente não aproveita, e aí depende, né, da condição de caixa de cada um. Como também, por exemplo, a postergação dos recolhimentos dos impostos federais. Isso, obviamente, nessa vertente da dimensão prioritária de preservar o caixa. Né? Como sugestão, na dimensão de preservar a saúde física e mental das pessoas. Por exemplo, garantir condições máximas de higiene e salubridade no ambiente de trabalho. Né? Isso, mais do que nunca, agora é de extrema relevância. Né? Preservar também, outra medida para preservar a saúde, restringir o acesso de terceiros às áreas da empresa. A gente sabe que isso, às vezes, é muito difícil, tá? Mas é procurar restringir ao máximo possível naquelas organizações que estão operando. Né? Por exemplo, a gente verifica hoje que o setor supermercadista está crescendo 20%, dados da Associação Brasileira de Supermercado. Né? O setor também de drogarias e farmácias, o setor da indústria química e farmacêutica, né? O setor também de transporte, por incrível que pareça, também está crescendo, porque, afinal de contas, a gente tem um país não montado em cima de ferrovias, e sim em cima de rodovias. Né? E aí já está tendo um clamor popular até de apoio, né, ao trânsito dos caminhoneiros, como apoio nas estradas, na hora de serviços de borracharia, de alimentação, de abastecimento. Né? Então, o setor de transporte também está crescendo. Agora, outros, por sua vez, né, a grande maioria, infelizmente, está sofrendo bastante. Bom, como outra dimensão, de preservar as relações. E aí, eu coloquei aqui como sugestão duas que eu acredito que são muito importantes. Primeiro, mapear os stakeholders no processo. E aí, todos nós precisamos ter uma leitura muito clara, muito ampla dos impactos trazidos por essa crise, né? Para cada um deles, nossos acionistas majoritários, minoritários, né? A sociedade, né? A comunidade nas quais nós estamos inseridos, né? Também exatamente com relação ao nosso time, à nossa equipe, aos nossos fornecedores, que também são stakeholders bastante representativos. E, por falar em fornecedores, uma outra ação possível também nessa preservação das relações é fortalecer essas parcerias, né? com os fornecedores que são bons, com os bons clientes e também bons concorrentes, né? Tanto de produto como de serviço. Agora, isso aqui, na verdade, não é um risco, isso aqui, na verdade, é uma oportunidade. Por quê? Porque a aproximação com os principais fornecedores, os principais parceiros, os principais clientes, pode fortalecer a relação. Tá certo? Você pode, efetivamente, garantir benefícios durante esse momento de crise e após crise.
E se não tiver, você também pode conseguir benefícios durante e após crise também. Agora, o que é muito importante nesse processo é exatamente você fazer a famosa curva ABC dos seus fornecedores, né? Como eu disse, tem aqueles que são importantes, tem aqueles que são estratégicos, né? Podem ser importantes em volume, pode ser importante em lucratividade, pode ser importante pela ótica de ser um parceiro estratégico do processo. Tá? Então, é muito importante, porque a gente não dá para pegar todos os fornecedores, passar todo mundo numa régua e dizer que todo mundo é igual. A gente sabe que, na verdade, não é igual. Tá certo? Então, é muito cuidado aí nesse balizamento e nessa definição, né, daqueles fornecedores que podem ser classificados como importantes e estratégicos para os nossos negócios. Agora, isso aqui, efetivamente, são algumas sugestões, né, como se fossem algumas sugestões importantes para a gestão de crise propriamente dita. Agora, momentos de dificuldade como esse serve para nós que somos líderes também para poder avaliar nossas principais lideranças, tá certo? E como é que nós avaliamos as nossas principais lideranças, tá certo? Analisando as principais competências do nosso time, né? Então, quais são as competências gerenciais executivas importantes hoje nesse processo de avaliação? Tá? A primeira delas é a liderança. Quando você monta um comitê de crise com uma equipe multifuncional, está lá suas principais lideranças, você vai identificar aqueles que sobressaem, aqueles que efetivamente, olha, vamos uns com os outros, né? Aqueles efetivamente que esperam serem comandados, até não por vocês como a principal liderança da organização, mas por algum colega de mesa. Tá? Então, a gente tem que ver o seguinte, a liderança, ele comunica bem, né? Ele, na verdade, é claro nas suas comunicações, ele tem trânsito livre entre os seus pares, tá certo? É respeitado. Quando ele fala, a sua fala contribui para o aproveitamento daquela solução ou para a eliminação de um determinado problema. Né? Outra competência muito importante é o pensamento analítico, tá certo? Quer dizer, o que é pensamento analítico, pessoal? É você desenvolver uma série de variedades de alternativas de solução para você enfrentar determinado problema, para você, na verdade, eliminar o problema ou aproveitar a oportunidade existente. Então, é muito comum a gente vê isso muito por aí nas organizações, que é exatamente o seguinte, você às vezes tem um comandado, ou alguns comandados, que eles sempre esperam que você dê o norte. Então, para essas pessoas, qual é a sugestão? É que vocês peçam para eles fazerem a prática dos 5 P's. Meu filho ou minha filha, pare, pense, processe, pondere e proponha. Quando você exercitar essa tática dos 5 P's, aí você entra aqui na minha sala, ou na sala de reunião, eu vou tomar um cafezinho com você, eu vou tomar um copo d'água com você, vou verificar a sua sugestão, porque 2 cabeças ou mais sempre, na verdade, pensa muito melhor do que uma, tá certo? Então, o pensamento analítico hoje é uma das competências gerenciais mais valorizadas pelas organizações. Tá? Uma terceira competência muito importante é a criatividade. Ora, em momentos de dificuldade como esse, amigos e amigas, se a gente fizer as coisas do mesmo jeito que a gente fazia antes, a gente só tem uma certeza, os resultados serão os mesmos. Tá certo? Então, criatividade, a gente precisa identificar soluções alternativas, precisa fazer coisas diferentes dos usuais, percorrer caminhos diferentes, claro, para objetivar resultados diferentes. Uma quarta competência também é a curiosidade intelectual. As pessoas estão antenadas com o que é de mais moderno na sua área de atuação, com relação a novas tecnologias, novos processos, tá certo? Ou efetivamente continuam fazendo as coisas no momento como crise do mesmo jeito que faziam antes. Também. Não procuram se atualizar, não procuram pesquisar alternativas de solução. Uma quinta competência, né? Mais importante do que nunca, é a orientação para resultado. Quando você implanta uma gestão de crise como essa que todos nós estamos vivendo no momento, tá certo? Se Deus quiser, ela será passageira, né? Mas passageira que ela vai ser, a retomada vai acontecer da economia, vai, mas ela vai ser gradual, tá certo? Ela vai levar um tempinho para subir a rampa novamente, tá certo? Sabemos que ela vai ser mais digital, tá certo? Né? Em algumas atividades o e-commerce vai crescer substancialmente, tá certo? Mas a orientação para resultado é importantíssima. Nós saímos
num momento como esse que nós estamos vivendo. É um mantra, gente, que eu sempre digo. Eu digo, olha, bons esforços são desejáveis, porém, bons resultados são imprescindíveis. Então, não confundamos esforços com resultados. É mais ou menos assim, os esforços são desejáveis, os resultados são imprescindíveis. Tá? Então, é muito importante isso. Uma sexta competência que é a diversidade. Tá certo? Veja, o processo de diversidade, esse gestor, essa gestora, na verdade, ele trabalha com pessoas de diferentes raças, credos, religiões, etnias, tá? Gostos, etc. Ou, na verdade, está trabalhando, gosta somente de trabalhar com pessoas que sejam sua luz e semelhança. No mundo como esse que nós estamos vivendo, no mundo da diversidade, né? No mundo da complementariedade das competências, isso é de extrema relevância. Uma outra competência importantíssima, pessoal, é a competência da integridade. Integridade é muito mais do que honestidade. Integridade, eu poderia resumir mais ou menos assim para vocês. Integridade é o seguinte: ele ou ela faz o que diz, ele ou ela cumpre o que promete. Isso é integridade, que é muito mais do que honestidade. E em momentos de dificuldade como esse, fiquemos todos nós alertas, para que não somente nós, mas as nossas equipes também não se comprometam com coisas que não podem cumprir. Não prometam aquilo que não podem. Então, esse princípio da integridade, mais do que nunca em momentos de dificuldade como esse, é de extrema relevância. Por quê? Porque os nossos interlocutores que estão do lado de lá percebem isso. Oitava competência, mais do que nunca, na gestão do comitê de crise tem que existir trabalho em equipe. Temos sempre que praticar o pronome na primeira pessoa do plural. Sempre nós, nunca eu. Tá certo? E, por ter um grupo multidisciplinar, multifuncional no comitê de crise, liderado pela principal, claro, liderança da organização, que normalmente é o presidente ou o diretor executivo, né? É de extrema relevância o respeito a esse princípio. Tá certo? Por quê? Em processos de discussão, eu não quero que a minha, efetivamente, opinião se sobressaia sobre a sua, nem a sua sobre mim. É a melhor opinião para a empresa, para o negócio, naquele determinado momento. Pode ser que amanhã ou semana que vem a gente tenha um outro consenso sobre aquele mesmo problema, sobre aquela mesma oportunidade. Mas aqui é muito importante nós fomentarmos o diálogo, a respeitabilidade das pessoas e o consenso nas decisões sempre que possível. Tá? Uma outra competência também muito importante, e que nós, como líderes das nossas organizações, não podemos abrir mão, é da aderência aos nossos princípios e valores. Tá certo? Nós, efetivamente, eu sempre costumo dizer o seguinte: a gente negocia tudo e qualquer coisa, menos os nossos princípios e valores. Porque isso está no DNA da gente. Tá certo? Isso vem dos nossos pais, do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, das nossas avós, da forma como nós somos educados, na forma como nós crescemos universalmente, né? na academia, tá certo? No colégio, na faculdade, no curso de pós-graduação, na extensão. Então, aderência aos princípios e valores, a gente não pode deixar que, motivado por uma situação momentânea, tá certo? Essa decisão ou esse encaminhamento transpasse os nossos princípios e valores que foram conseguidos, vamos dizer assim, serem criados ao longo de muito tempo. Tá? E uma outra coisa também, que é de extrema relevância, são os conhecimentos técnicos específicos. Né? Então, não adianta, efetivamente, você, como presidente da empresa, como diretor executivo da empresa, ter uma pessoa que seja, que tenha um cabedal intelectual muito bom, né? Que tenha efetivamente uma formação também muito boa, mas, por outro lado, tá certo? Não gosta de interagir com as pessoas em público, você, por exemplo, colocar esse talento para ser o porta-voz da sua organização, muito mais agora em momentos como esse de crise. Então, é respeitar os conhecimentos técnicos específicos, fazendo analogia com o futebol, né? Ponta direita na ponta direita, ponta esquerda na ponta esquerda. Certo? Pessoal, eu tinha planejado aqui uns 30 minutos dessa nossa live, são 26 minutos aqui que nós levamos. Tem um tempo aqui disponível para a gente interagir com todos vocês com relação a perguntas, curiosidades, tá certo? Eu estou inteiramente à disposição de vocês.
Vocês estão me ouvindo, pessoal? Vocês estão ouvindo? Sim, Estão me sim. ouvindo? Ok? Estou à disposição de vocês, pessoal. Na verdade, para conversarmos sobre esse macro tema que liderança, que é muito importante para as organizações e muito mais ainda em momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo agora, tanto pela ótica da saúde pública, bem como também pela ótica econômica. Está chegando algumas perguntas? Professor Horácio, Não. outro mediador, a Manu Calassa, está perguntando que dica você dá para o comércio varejista de vestuário. Veja, são várias vertentes. Pela dica de controle de custos, né? Claro, rever seus custos fixos. É como a gente diz, custo fixo, se você brincar, é como unha, cresce todo dia. Tá certo? Então, o primeiro ponto é você aí ser austera com os gastos e intolerante com o desperdício, né? É você, de certa forma, separar aquilo que é desejável daquilo que é imprescindível para você viver com o seu negócio, né? E pela ótica de vendas, né? Efetivamente é você fomentar o e-commerce. Você provavelmente você está com sua loja fechada, loja de vestuário fechada por força de decretos municipais, estaduais e federal. Né? Então, com isso, você tem que procurar movimentar a sua receita. E de que forma? Através do e-commerce. Né? Então, o e-commerce, como eu falei, hoje já é uma tendência, já era uma tendência no mercado nacional e agora mais do que nunca. E uma coisa, gente, a gente tem certeza absoluta. A gente vai sair dessa crise melhor do que quando a gente entrou e pode ter certeza, bem mais digital do que quando a gente entrou. Exatamente. Aproveitando também o Fabiano, ele pergunta... Porque se eu for olhar de lado aqui as perguntas, eu não olho para vocês. Pode ficar à vontade. Ok, eu vou continuar com as perguntas, que estão chegando algumas aqui. O Fabiano pergunta, a liderança austera tem espaço nos dias de hoje com um momento extremista? Veja, uma coisa, a gente tem que saber o que o Fabiano está querendo dizer com essa liderança austera. Como eu falei, se for liderança austera para ser austero com os gastos, intolerante com desperdício, 10. Palmas, tá certo? Agora, como eu falei, tem que trabalhar em equipe, tem que ouvir as pessoas, tem que respeitar as pessoas, tem que procurar ser sempre respeitoso, tem que sempre procurar de ser educado, agora assertivo nos momentos. Porque o que acontece, gente, Fabiano, né? O que acontece é que as pessoas às vezes confundem o gestor ser duro com ser um gestor mal educado. A diferença é muito grande de uma coisa para outra. O gestor, às vezes, gestor mal educado, aquela época de gerente porrada, aquilo ali esquece, aquilo ali já passou. Quem está nessa ainda morreu e não sabe, certo? Então, o que acontece hoje? Você, às vezes, tem que ser duro em determinadas situações, tá certo? Mas respeitoso, educado, colocando aquilo que é para o bem do colaborador, o bem da organização, procurando, sobretudo, o entendimento. Então, a assertividade é uma coisa que eu recomendo, austeridade com os gastos e com o desperdício. Agora, sempre ser respeitoso, tratar bem as pessoas, porque isso não é favor que a gente faz, não. Isso é nossa obrigação enquanto líder. Nós somos obrigados, sim, a ser bem educados, a ser respeitosos. Agora, precisamos ser assertivos quando a gente precisa ser. E em algumas determinadas situações de bolas dividida, você tem que entrar sendo o balizador da decisão. Ok. Aproveitando para falar a todos aí que o material será disponibilizado depois. E nossa amiga Risalva diz aqui, para líderes que precisarão ajustar suas equipes. Qual é a dica de abordagem? Desculpa, pode repetir, por gentileza? Claro. A Risalva fala, para líderes que precisarão ajustar suas equipes. Ela pede uma dica de abordagem nesse ajuste de equipes. Bom, veja, se você tem uma equipe, tipo assim, vou dar um número mágico aqui, você tem uma equipe com 100 colaboradores, tá certo? E você, por força dessas circunstâncias, eu estou entendendo mais ou menos por aí, você precisa ajustar a sua equipe para 80 colaboradores, gente, um balizador fundamental é o que a gente chama de ADD, ou seja, avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, ela serve para ter um reconhecimento meritório, tá certo? Quando você está em condições normais de temperatura e pressão, e serve
também por quando você tiver que fazer algum ajuste seletivo na sua organização. Tá certo? Foi muito boa essa pergunta de Gisalva, porque o ponto para reflexão é o seguinte: se você tem que fazer esse ajuste, não faça o ajuste pelo salário financeiro que o seu colaborador recebe. Avalie a contribuição que este colaborador dá para o resultado do seu negócio. Então, por isso que a avaliação de desempenho é de extrema relevância. Tá? Porque já aconteceu muita coisa dessa e continua acontecendo, e acho que continuará, infelizmente. Quando você tem que fazer um corte, por exemplo, de 20% do seu headcount, normalmente, o que é mais fácil é você fazer esse corte linear. Tá certo? E muito importante é você fazer esse corte agora seletivo. E essa seleção, Rizal, baseada em cima das avaliações de desempenho. Horácio, está me ouvindo? Ok, professor. Alguém fala? É André Rocha. Oi, não, André. Tudo bem com você? Tudo. Horácio, você tocou num ponto interessante agora, que é a redução de headcount nesses tempos de crise. E a importância disso é grande, porque a crise passa, né? A gente está no primeiro momento, um momento mais de cuidar da saúde, mas depois vem aí a necessidade de a gente colocar a empresa para produzir e sair na frente. Então, eu fico pensando muito naqueles líderes, naqueles empresários que buscam redução de quadro, mas não cuidam dessa qualificação, de quem sai e quem fica. Eu queria que você desenvolvesse um pouco esse pensamento. André, é muito boa a tua colocação. A primeira coisa que eu paro para fazer uma reflexão é o seguinte: essa medida deve ser adotada como última alternativa. Tá certo? Como última alternativa. Então, para você demitir as pessoas, claro, se você tiver que fazer, você já fez tudo. Chegou no final, ainda precisa, paciência. Aí vai dar exatamente naquele comentário que eu fiz para a Rizal. Você tem as ADDs, as avaliações de desempenho, para você ser justo e coerente, né, com todo o processo. Mas essa medida, André, só deve ser adotada em última instância. Porque, veja, eu estava fazendo uma conta há uns 2 dias atrás. É o seguinte: como eu sou da velha guarda da Portela, lá atrás, né? Eu me lembro lá do Dilson Funaro, do Sarney, quer dizer, de lá para cá, nós já passamos por 13, eu contei nos dedos, nós passamos por 13 planos econômicos e 13 crises, tá certo? E está provado, tudo passa. Então, momentos como esse, você tem que dar o freio de arrumação, falando um termo nosso nordestino bastante significativo, a gente tem que dar um freio de arrumação na organização, mas a gente não pode se esquecer que isso é passageiro. E a gente tem que preparar a organização de uma forma mais enxuta, mais coesa, para o pós-crise. Porque se a gente fizer esse dever de casa agora, estiver devidamente preparado, quando a rampa voltar a subir, a gente vai chegar na frente dos nossos concorrentes. Então, minha recomendação, André, é que só pare para fazer a adequação de headcount em última alternativa. Ok. Próxima pergunta, a Flávia Brandalize, irmã de nosso amigo Leonardo, que está conosco na pós-graduação aqui em Recife, em gestão de negócios. Ela é de São Paulo, então ela fala: olá, trabalho no segmento de rádio, como em Santa Catarina o comércio está todo fechado e funcionando somente segmento de construção e serviço de delivery. Por conta disso, muitos clientes estão solicitando cancelamento de mídia ou suspensão por período indeterminado. E, claro, os vendedores com autoestima lá embaixo. Tem alguma ação ou dica que você pode sugerir nesse momento para fazer com que o time de vendas continue aí, né, em crescente? Veja, o time de vendas, ele tem que, sobretudo, ele é movido muito forte à motivação, tá certo? Então, em momentos difíceis como esse, e levando em consideração, pelo menos a priori, onde tudo indica que esse processo deverá durar aproximadamente 60 dias, a sugestão que eu dou é que esses profissionais se qualifiquem cada vez mais, tá certo? Procurem, na verdade, ler literaturas científicas sobre abordagem de clientes, sobre superação de objeção, tá certo? Sobre técnicas de negociação, ou seja, para que eles possam ficarem mais incorporados como profissional, para que quando essa rampa efetivamente voltar, que nós imaginamos que seja algo em torno de 60 a 90 dias, eles estarem devidamente preparados, estarem mais encorpados, né, enquanto profissionais, para se destacarem dos seus concorrentes. Ok. O nosso amigo Elcius, ele é da área de tecnologia,
ele comenta uma coisa aqui que a gente realmente está vendo, é que ele virou o hospital dos clientes dele. Todas as pessoas que dependem de tecnologia estão precisando de ajuda ao mesmo tempo. E ele está perguntando aqui se existe alguma dica de como lidar com a equipe que está tendo que lidar aí com 10, 11, 12 horas de trabalho por dia. Isso é um problema bom, viu? Na atual conjuntura é um problema bom. Parabéns. Parabéns. Veja, no momento aí é o seguinte, é você, de certa forma, montar forças-tarefas, tá certo? Onde você possa, de certa forma, ter atendimento, se não me falha a memória, a tecnologia mais ou menos faz assim, atendimento de suporte nível 1, nível 2 e nível 3. Então, efetivamente, essas pessoas, obviamente, acredito eu que a maioria delas devem estar em casa, né? Muito provavelmente, tá certo? Pode ser que tenha alguém no headquarter também, mas é que você possa ter a produtividade melhor, concentrando forças-tarefas, para que esse tempo-resposta, como na tecnologia vocês falam, né? O SLA, né? Que é o Service Level Agreement. Então, o nível de serviço acordado com o cliente, ele seja o menor possível, porque esse cliente vai ficar mais satisfeito com você, vai ser atendido mais rapidamente, o seu tempo-resposta vai ser melhor, e no processo da virada, o que é que acontece? Você marcou ponto lá com ele. Então, ele vai lembrar da ajuda que você deu para ele. Então, é muito importante isso, gente. Essa relação cliente-fornecedor é de extrema relevância. Sempre foi e sempre será. Em momentos de dificuldade como esse, você distingue aqueles fornecedores, aqueles clientes, aqueles prestadores de serviços, fornecedores seus, na verdade, que são efetivamente parceiros de vocês, por um lado, e aqueles outros, na verdade, que representam aliança estratégica. E vale a pena aproveitar o gancho da sua pergunta, né? E eu conceituar o que é que eu, particularmente, classifico como parceria e como aliança estratégica. Veja, eu, quando tive a oportunidade de conhecer a minha nobre esposa, Marlete Forte Freire, tá certo? Eu estabeleci com ela, à época, uma relação de cliente-fornecedor. Eu a supri em determinadas necessidades e ela me supri em determinadas necessidades. O tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando. O que é que aconteceu? A gente resolveu estabelecer uma parceria. Aí nós pegamos, na verdade, um bambolê desse aqui e colocamos na mão direita. E nós estabelecemos uma parceria. E continuamos nesse processo de parceria durante um longo tempo. Efetivamente, chegou um determinado momento que estávamos numa relação tão satisfeitos um com o outro e o outro com um, que nós resolvemos pegar esse bambolê, tirar da mão direita e colocar na mão esquerda. E aí nós deixamos de estabelecer uma parceria e passamos a exercer uma aliança estratégica, muito mais longeva, muito mais perene, muito mais duradoura. Então, é nesse aspecto, né, que você tem que distinguir, num momento como esse, quais são aqueles teus fornecedores que são os desejáveis e quais são aqueles que são imprescindíveis. É mais ou menos assim. Separemos com aqueles que são parceiros e separemos aqueles que têm aliança estratégica conosco. Perfeito. Um abraço para o João Arthur, amigo nosso da New Log, da Paraíba. Ele aproveita o ensejo e pergunta: em momentos como este, estamos passando por este comitê de crise, entendo que o comitê de crise terá que ter carta branca para, inclusive, mexer temporariamente em alguns pilares da empresa. É preciso que os líderes estejam preparados para essas demandas, correto? Sim, claro, perfeitamente. Que comitê de crise com efeito Denorex que parece, mas não adianta nada. Tá certo? Comitê de crise efetivamente tem que ter a sua principal liderança, mas tem que ter os princípios. Eu sempre digo, comitê de crise você tem que ter o princípio da complementariedade das competências. Então, nesse comitê de crise, você precisa ter gente que entenda bem de pessoas, gente que entenda bem de processo, gente que entenda bem de mercado, gente que entenda bem de cliente e gente que entenda bem de finanças. E, obviamente, você, como diretor executivo, como presidente da empresa, né, exercendo, vamos dizer assim, a maestria, né, dessa grande orquestra sinfônica que é o Comitê de Crise Multifuncional. Vou aproveitar o gancho da pergunta, eu vou complementar ela e depois o professor Paulo Villamarim, que está conosco, ele gostaria de ter uma fala também. Então, aproveitando, o Fabiano fala aqui, pegando o gancho da pergunta do João Arthur, é possível delegar a liderança de ações para posições inferiores? E o professor Paulo Villamarim, após o professor Horácio responder, por favor, pode tomar a palavra um pouquinho. Eu entendi que a pergunta do amigo aí foi com relação à delegação. Isso, né? Perfeito. Bom,
Então, olha, o combinado, gente, não sai caro. Já diz o famoso ditado popular. Então, se, obviamente, existe limite de delegação, limite de alçada bastante definidos, claros, tem que ser respeitados. Tranquilo. Deve sim ser respeitado e bola para frente. Aquilo que exceder o seu limite de alçada, seu limite de competência, aí você tem a instância superior para poder dialogar, defender o seu ponto de vista, sugerir a ação, tá certo? Agora, sempre tenha cuidado. É uma fórmula que eu chamo de CCF, é conteúdo, consistência e forma. Então, você tem que ter um bom conteúdo para defender o seu ponto de vista, tem que ter consistência, porque você vai ser arguido sobre esse conteúdo. Você tem que ter consistência para defendê-lo e tem que utilizar a forma adequada. A forma adequada, às vezes, é uma apresentação formal, às vezes é um bate-papo tomando um copo d'água e um cafezinho no corredor, tá certo? Mas de uma forma muito transparente e sempre muito respeitosa. Professor Paulo, o senhor se encontra na sala para falar? Está ouvindo, Magno? Sim, professor. Bom dia, fique à vontade. Bom dia, tudo bem. Horácio, tudo bem? Ô, Paulinho, bom dia. Bom dia. Ter conosco aqui. Tá. Com relação ao programa emergencial de manutenção do emprego e da renda, que foi decretado ontem, ele vai requerer uma ampla negociação, né, que vai envolver advogados, dirigentes, sindicatos, e no tocante ao aspecto da liderança, como que as lideranças da empresa deverão conduzir esse processo? Bom, Paulo, a minha recomendação, por se tratar de um tema muito ligado à área jurídica, que requisitem as suas devidas assessorias. Assessoria jurídica trabalhista, nesse caso, né? Como a gente sabe, tem aquelas empresas que estão catalogadas lá com faturamento de até 4,8 milhões de faturamento ano e aquelas que estão acima de 4,8. Aquelas abaixo de 4,8, elas podem fazer acordos individuais, né, com seus colaboradores para ter uma adequação de jornada de trabalho e também de remuneração com rebate de 25%. Se for necessário um rebate de 50% ou de 70%, isso tem que vir através de uma negociação coletiva no sindicato. E aí, nesses momentos, efetivamente, eu recomendo que seja procurada a sua assessoria jurídica. E naquelas empresas com faturamento ano acima de 4,8, tá certo? Obviamente, você vai ter que fazer acordo coletivo, né, em qualquer circunstância, seja para 25, para 50 ou para 70 de rebates, tanto no salário como também na jornada de trabalho. Tá certo? E, obviamente, você tem que ter aí a respeitabilidade na íntegra, né, ao que diz a MP 936/2020. Como, por exemplo, em qualquer situação, você tem que manter todos os benefícios, né, para os seus colaboradores, à exceção do Vale Transporte, que, afinal de contas, hoje, a grande maioria das pessoas estão, aquelas que estão trabalhando, evidentemente, não tiraram férias, estão em home office. Mas eu recomendo, Paulo, muito boa a sua pergunta, eu recomendo que as organizações requisitem, todas elas têm, né, as suas devidas assessorias jurídicas. Perfeito. Ótimo. Pessoal, fica aberto para vocês fazerem algumas perguntas agora. Temos alguns minutos aí disponíveis ainda no link. Fique à vontade, pessoal. Bom, a Aline colocou aqui, professor, desde a semana passada ela está pensando como pode fazer para gerar receita. Presta serviços na área de saúde e estética. Com essa reunião, resolvi colocar para frente a ideia de alugar meu jardim para day use, beneficiando famílias que estão estressadas em casa. Entendi agora que o objeto não será apenas receita imediata, irei gerar relacionamento e engajar a equipe que está desesperada nesse momento. Alguma coisa a comentar sobre essa nova ação que ela teve nesse momento de crise? Alugar o jardim, parabéns, eu não tinha pensado nisso ainda. Olha lá, Aline, você, na verdade, exercitou na prática a competência gerencial número 4. Se você se lembrar daquele slide que eu mostrei das 10 competências lá, a número 4 está escrito criatividade. Tinha que percorrer caminhos diferentes dos usuais, exatamente para obter resultados diferentes dos usuários em momentos difíceis. E parabéns, você exercitou muito bem. Então, você efetivamente fez os 5 P's. Você parou,
pensou, processou, ponderou e propôs alternativa comportamental diferente que te ajuda a reduzir o impacto que você teve diretamente no teu negócio. Parabéns. A Flávia aproveita, professor, pede que o senhor indique um livro, né, para o time comercial, algum livro, alguma sugestão, né, de literatura que o senhor possa enviar para ela. Caso não lembre agora, depois o senhor passa que a gente manda. retorna. Eu passo para você mesmo, para o Leonardo. Okay, mas tem perfeito. um que eu gosto muito, que é o Gerente Minuto. O Gerente Minuto é coisa antiga lá de trás, mas muito, muito, muito em voga ainda. E principalmente em momentos como esse, onde você tem ações de curtíssimo e ações de curto prazo também. Então, o Gerente Minuto cabe muito bem em momentos como esse. Como ele é um pouco mais curto, cabe até um treinamento, sabe, Flávio, para a equipe, né? Então, tem até o pessoal aqui sugeriu também Vender, 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 do Ciro Bottini, né? É um livro bem para cima. Pessoal, mais alguma pergunta que a gente possa passar aí para o professor Horácio? Fiquem à vontade. Professor Horácio, eu tenho uma pergunta. Pois não. Nesse tempo que nós estamos passando, eu vi que o senhor falou muito sobre liderança, os desafios da gestão, o desafio de estar tudo isso planejado, a incerteza de mercado. E a gente trabalha com pessoas, na verdade. Eu fui muito feliz quando falou que uma das preocupações é trabalhar pessoas. Eu faço agora uma pergunta inversa. Como é que os líderes hoje, como é que os líderes estão se trabalhando como pessoa? O cuidado que o senhor pode nos dizer, aqui tem muitos líderes na mesa, nessa web meeting, a sua sanidade mental, o seu equilíbrio emocional, o que é que o senhor indica para nós hoje? Bom, primeiro ponto para reflexão é o seguinte: antes de você ser líder de alguém ou líder de um determinado time, você tem que liderar a si mesmo. Tá? Então, para liderar a si mesmo, você tem que fazer um mergulho dentro do seu eu, né? Você tem que se conhecer detalhadamente quais são as suas principais virtudes, quais são os seus pontos passíveis de melhoria, quais são os seus dogmas, quais são os seus paradigmas, quais são os seus medos, quais são os seus receios e quais são as suas virtudes. E o segredo de tudo isso é você maximizar as suas virtudes e minimizar os seus pontos passíveis de melhoria. E olha que eu não falei ponto negativo, hein? Que eu, particularmente, acho que ninguém tem ponto negativo. As pessoas têm pontos passíveis de melhoria. Já sou até melhor para quem está ouvindo. Tá certo? E é fato. Não é só porque soa melhor, mas é porque cada um de nós somos um talento. Então, o segredo de tudo isso está no equilíbrio, né? Então, você tem que equilibrar saúde física, mental, emocional, né? A sua atividade como líder, como acionista, como proprietário, como diretor executivo, pode ser diretor contratado também, mas você tem uma responsabilidade social muito forte, né? E você não se esqueça da espiritualidade, tá certo? Então, você tem que ter esse equilíbrio com a espiritualidade, independentemente da sua religião, tá certo? Você tem que ter o seu momento que você converse com o seu Deus, né? Eu, particularmente, acho que só existe um Deus, porque existam variáveis religiosas, mas que você, à luz da sua religião, e esse é ecrasiado novamente, possa fazer essa introspecção de fórum íntimo e equilibrar, né? Eu diria sempre o seguinte: a transpiração com inspiração e a preocupação com a ação. São esses dois binômios. Professor Horácio, eu tenho uma pergunta a fazer. Falando um pouquinho sobre gestão de crise, quais seriam as premissas que o senhor poderia indicar, né, nesse momento para se instaurar, né, dentro da empresa um comitê de gestão de crise? Aproveitando o público seleto que nós temos aqui, o que o senhor daria como sugestão? Quais seriam as premissas que teriam que ser implantadas? Em momentos de dificuldade como esse, que nós estamos vivendo, eu tenho observado, pessoal, muitas organizações trabalhando no esquema padaria. O que é que eu chamo de esquema padaria, fazendo uma analogia com o futebol? O futebol tem esquema 4-2-4, 4-5-1, 4-3-3, 4-4-2. Esquema padaria é o seguinte: o time ataca em massa e defende em bolo. Isso é o que eu chamo de esquema padaria. Então, as organizações, hoje, em momento de dificuldade, atuam muito no esquema padaria. Vai todo mundo, né? Eles não fazem. Primeiro, olha lá de novo, pela terceira vez. Pare, pense, processe, pondere e proponha.
atitudes definidas, responsabilidades definidas, limites de alçadas definidos. Então, você tem que organizar o time. Tá certo? Você não pode sair atirando para tudo que é lugar, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Tá certo? Então, você tem que definir as ações prioritárias, você tem que definir aquilo que é importante, aquilo que é desejável, aquilo que é imprescindível. Tá certo? E tem que focar naquilo que vai gerar resultado mais rápido em momentos como esse, no curtíssimo e no curto prazo. Pessoal, mais alguma pergunta? Acho que o professor Horácio sintetizou aí o que é serenidade, seriedade e criatividade, né, professor? Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer perguntar, aproveitar esse momento? Bom, pessoal, se ninguém tem mais nenhum questionamento, nenhuma curiosidade, duas coisas, três, aliás. Primeiro, agradecer muito a presença de todos vocês, né? Com uma satisfação muito grande. Desejo-lhes um bom final de semana. Nos veremos em breve, se Deus quiser. E digo o seguinte, acima de tudo, tenhamos fé. Tenhamos fé, porque, como eu disse, a crise passa. Essa é a 13ª nos últimos 35 anos, né? Foi a continha que eu fiz de 1985 para cá, são exatamente 35 anos, essa é a 13ª. Outras virão pela frente, e o mais importante é que a gente tenha equilíbrio, tá certo? Tenha pé no chão, cabeça no lugar, de novo, sabendo equilibrar as coisas emocionalmente, familiarmente, empresarialmente, espiritualmente, para que possamos sair mais fortalecidos de momentos como esse. Tá? Então, agradeço muito a todos vocês. Muito obrigado. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz, cuidem de vocês e das suas respectivas famílias também. E, por que não dizer, dos seus amigos e de todas as pessoas que vocês querem bem. E outra coisa, ao se deitar e ao acordar, sempre faça uma oração ao seu Deus, agradecendo por mais um momento de vida. Um grande abraço e muito obrigado. Professor, muito obrigado. Digo a todos aí que nós estamos nos preparando para toda sexta-feira, de 11 horas, né, nesse momento, trazer um professor do seu quilate para que possa aqui estar nos abrandando aí com notícias boas e relevantes aí para o nosso dia a dia, ok? Como a gente gosta de falar, não há limite de quilometragem aí, né, para excelência. Então, bom final de semana a todos, pessoal. Muito obrigado. Até logo.